Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, terça-feira, né? Muita luz e paz para você, dia 15 de janeiro. Hoje, gente, eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito de como nós estamos lidando com os nossos medos. Pois é, início de ano, né? Sempre dá aquele friozinho na barriga, muitos projetos nos aguardando e às vezes algumas pessoas têm medos. Medo de falhar, medo das coisas darem errado, não é verdade? Medo de não ter apoio de quem ama, medo de cometer os mesmos erros do passado. Quais são os seus medos? Aliás, você tem algum medo? Provavelmente sim, né? Mas não sei. Hoje, gente, eu queria conversar com vocês sobre isso. Sabe, lidar com a vida é sem dúvida alguma um grande desafio. A aprendizagem que a gente experimenta passo a passo, se desenvolvendo espiritualmente, passa irremediavelmente por enfrentarmos os nossos medos. Só que esse termo ele é muito delicado. Muita gente interpreta a ideia de enfrentamento, e por isso que eu fico meio com o pé atrás ao usar essa palavra, como se fosse uma briga. Então você fala, alguém tem que enfrentar os seus medos. Qual que é a primeira coisa que vem na nossa mente? A gente brigando, né? Contra uma coisa que nos faz mal, lutando para não sentir medo, né? Ficando repetindo na nossa própria mente, eu vou conseguir, as coisas vão dar certo, e na realidade uma vozinha interna dentro da sua mente falando, imagina! Vai dar certo nada, as coisas não vão funcionar, você não sabe que elas não vão funcionar? E assim por diante. Então, meus amigos, quando nós falamos de seguir adiante, nós falamos de termos a sabedoria de olharmos com consciência para as nossas emoções e para aquilo que nos incomoda. Superar os nossos medos passa ou parte do pressuposto que, primeira coisa, nós vamos compreender aquilo que nos incomoda. Acho que essa é a parte mais importante agora, né? Entender aquilo que realmente nos atrapalha internamente. E o segundo ponto é compreender que não importa a dificuldade que a gente tenha, com certeza é possível fazer diferente. Né? Construir uma forma diferente de agir. Lembre-se do seguinte: o medo ele só existe porque a gente utiliza uma referência de algo ruim que aconteceu no passado e a gente tem medo que essa referência aconteça no futuro. Seja essa situação delicada que tenha acontecido com você ou com outra pessoa. Então só tem medo na nossa mente quando literalmente a gente está preso no passado, né, nas nossas próprias lembranças ou de outras pessoas que contaram para nós, ou a gente está preso no futuro, projetando um futuro que não aconteceu, mas que pode acontecer. E a gente fica com aquele receio: será que eu vou ser assaltado? Será que a pessoa que eu amo vai desencarnar com essa doença? Será que vai me faltar dinheiro? Será que meu casamento vai dar certo? Entende? Então vamos compreender o seguinte: a sua experiência desse momento, gente, ela é única. Nunca aconteceu. Mesmo que muitas pessoas tenham vivenciado situações semelhantes, é a primeira vez na história que você está vivendo esse momento atual. Então lembre-se disso para que você possa educar suas emoções para viver no momento presente. Na prática significa que você vai dar um passo de cada vez sem ficar tão prisioneiro assim do seu passado, entende? Porque, gente, todas as vezes que você fica repetindo para você mesma, né, para você mesmo, ai, mas eu tentei isso no passado e deu errado. Já casei duas vezes, deu errado, agora vai dar errado de novo. Ai, mas eu tive uma situação no meu trabalho que não funcionou, agora novamente não vai funcionar. Puxa vida, você mesmo está se preparando e repetindo, né, para o seu inconsciente que você é incapaz de fazer algo diferente. Não, gente, claro que não. Não é nossa história, não é o nosso futuro, não é o nosso destino. Nossa biografia nos ensina a olhar para trás e aprender com ela, mas não significa que ela vai se repetir daqui por diante. Então, a nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje te convida, sim, na medida do que for possível, a você desmistificar os seus medos, a você tirar o alimento que faz com que o seu medo fique grande. Lembre-se, se você alimentar sua mente com fé, seus medos vão morrer de fome. Essa é a ideia. Porque se você tem a certeza de que você é capaz, de que Deus está do teu lado, não é? Se você tem a certeza que a espiritualidade amiga te guia, que a bondade divina te proporciona luz e com certeza energias boas, não há por que você ter medo de seguir adiante, de se reinventar, de fazer coisas novas. Enfim, fácil.
como sempre? Não, não é. Mas, gente, é plenamente possível. Então, vamos aproveitar nesse início de semana, essa terça-feira, para você começar a identificar pontos que te atrapalhavam. Ah, eu tô com medo de falar o que eu penso para algumas pessoas. Mas se você não falar, você vai ficar numa situação complicada. Então, se estruture. Sabe, se prepare, mas faça o que tem que ser feito. Ah, eu tô com receio de mudar de casa. Mas você precisa mudar? Preciso, Ricardo. Então mude e tenha fé. Pensamento positivo, sim, dando um passo de cada vez. Nada de ficar lá no futuro criando situações que nem aconteceram. Ah, eu tô com receio de um novo relacionamento que eu tô começando. Ou eu tô com receio, como vai ser minha vida agora que um relacionamento terminou? Gente, tudo vai dar certo se internamente você acreditar nisso e, consequentemente, agir com sabedoria e consciência, dando um passo de cada vez. Confie, confie na sua sabedoria interna e jamais desperdice a luz divina dentro de você. Tá bom? Então que Deus te abençoe, muita luz e muita paz é que eu te desejo. Um grande abraço aí a você, a seu coração, e você já sabe, né? A luz divina te guia e te protege. Não tem por que você ter medos. Fiquem com Deus, meus amigos queridos. Luz e paz, e obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado evangelho. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, gente, muito breve.